Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje vamos para o capítulo 29 do livro de Provérbios. E vamos continuar as nossas meditações aqui, reflexões. E nesse capítulo de sabedoria, né, de Salomão, a gente vai nos mostrar hoje aqui no capítulo 29 como as decisões, as atitudes e a relação com Deus determinam o rumo de nossas vidas. Vai falar sobre liderança, disciplina, justiça, autocontrole e visão. Esse capítulo é riquíssimo em sabedoria prática para o nosso dia a dia. Todo o livro de Provérbios, né? Na verdade. Mas o capítulo de hoje vai ser bem específico sobre isso. E no verso 1 vai nos dizer assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Esse versículo é um alerta claro, que quem insiste em rejeitar a correção, cedo ou tarde, colhe as consequências disso. Porque a correção, por quem nos ama, com a correção de um pai ao filho, por amor ao filho, é para o bem dele, é para o bem do filho, é porque o pai quer ver bem o filho. E às vezes, Deus nos chama de forma suave, conversa conosco, nos perdoa, nos instrui, nos auxilia. Mas outras vezes, Deus permite situações difíceis em nossas vidas para que a gente venha despertar. Por isso a reflexão nesse verso primeiro: será que estou ouvindo quando Deus me corrige? Ou estou endurecendo o meu coração para a correção de Deus? A correção de Deus não quer dizer que Ele nos rejeite. Pelo contrário, a correção de Deus é o amor dele por nós. Ele quer nos poupar de sofrimentos maiores nessa vida e na vindoura. Por isso aqui é uma palavra séria. Deus, Ele nos ama, mas Ele não brinca com o pecado. Ele corrige a cada um de nós, porque Ele nos ama. E nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer ver ninguém destruído. Esse é o Deus ao qual a gente está falando, ao qual o livro de Provérbios está se revelando e mostrando para nós. É o Deus sábio, Deus que tem toda a sabedoria, é o Deus criador, é o Deus que a Bíblia nos mostra. Esse é o Deus Pai, a qual o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Por isso é tempo de se submeter à disciplina do Senhor. Porque a correção de Deus, ela nos coloca de volta no caminho eterno, no caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus. O verso 18 vai falar assim para nós: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aqui é um versículo poderoso, que quando uma pessoa não tem direção, quando uma pessoa não tem propósito na sua vida, ou quando a pessoa não tem nem esperança, ela acaba se entregando a qualquer coisa. Qualquer coisa boa que falarem, qualquer coisa boa que instruírem, qualquer coisa boa que aparecer, sendo bom, sendo de paz, a pessoa se entrega e vai a esmo, seguindo a maré. Inclusive, até em vícios, até aos vícios, até a más condutas, más companhias e, consecutivamente, a atalhos que os levarão à destruição. Por isso, a reflexão que o verso traz aqui para nós, verso 18, é: que tipo de visão temos colocado em nossa vida? Que perspectiva há em nossa vida? Qual é a direção para a nossa vida? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é a esperança da nossa alma para a nossa vida? Temos vivido com propósito ou apenas sobrevivendo neste mundo? A palavra de Deus está nos dando uma visão, um rumo e direção. E a palavra de Deus nos traz um rumo e uma direção para a nossa vida quando entendemos que somos pecadores e precisamos de um perdão. Precisamos de salvação da condenação deste corpo, que é a morte eterna. E quando ouvimos a voz de Deus, então encontramos um propósito.
e começamos a viver com alegria, a viver com direção, a viver com esperança. Obediência gera alegria, paz duradoura. Ser obediente ao Senhor, não essa alegria falsa, da fuga, que queremos mascarar algo. Essa alegria falsa não vem de Deus. A alegria que liberta é aquela de quando o Senhor habita em nós. É aquela de quando o Senhor, quando a gente aceita o Senhor como nosso suficiente Salvador, Ele habita em nosso coração e traz uma paz à nossa alma e uma certeza de salvação. Essa felicidade vem quando então a gente se rende ao governo de Deus, ao reino de Deus. E Ele vem reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a gente sabe que todas as decisões que a gente toma seguindo as orientações de Deus, sabemos que são decisões assertivas, sabemos que são decisões que nos levarão mais próximo dele e que colocarão a nossa família, a nossa vida na eternidade com ele, num novo céu e numa nova terra. E o verso 11, eu quero destacar aqui também, fala assim: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O verso está falando sobre autocontrole. E a sabedoria está ligada ao domínio próprio. Que isso é uma virtude do Espírito Santo que está lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 ao 23, já mencionado aqui também outros dias. A sabedoria, estando ligada ao domínio próprio, isso mostra uma virtude essencial para vencer a dependência química, dependência emocional, qualquer vício, qualquer dor. A cura está em saber que domínio próprio, ter o domínio próprio. E isso não vem de nós, não é da própria força. Isso é somente através do Espírito Santo de Deus. Quem age pelo impulso, a gente sabe que acaba se ferindo, acaba se machucando e acaba indo por caminhos tortuosos e até ferindo outras pessoas, familiares ou amigos. Mas Deus está nos convidando a viver pelo Espírito dele. E o fruto do Espírito é domínio próprio. Aí conseguimos ter o domínio sobre nós, por graças ao Espírito Santo de Deus que está disponível a cada um de nós hoje. Por isso a pergunta e a reflexiva que fazemos nesse verso aqui, que chamou minha atenção, é: tenho sido dominado pelos impulsos, pelos desejos da minha carne, ou estou aprendendo a me controlar? A cada dia eu tenho melhorado nesse sentido? Eu tenho deixado o Espírito Santo ter o domínio desta morada, deste templo, e tem sobressaído esse domínio próprio através do governo de Deus em minha vida? Porque nós não somos escravos das emoções, não somos mais escravos dos desejos e muito menos do passado, graças a Cristo Jesus. Com Deus é possível viver com equilíbrio e paz. E para finalizar, Provérbios capítulo 29 não é apenas um texto de conselhos quando vocês forem ler os outros versos, mas é um mapa para uma vida transformada. Aqui está nos mostrando 3 pontos que foi pontuado aqui, que é: primeiro, a correção é um presente de Deus. É o amor de Deus por nós. Deus nos ama e Ele nos corrige. Nós corrigimos a quem nós amamos. Deus faz a mesma coisa com cada um de nós que somos seus filhos. Segundo, a visão espiritual dá rumo e esperança à nossa vida. Procurar a visão espiritual, aprender a visão espiritual de Deus através da sua palavra e através da experiência com Ele e vivendo com Ele, intimidade, a gente vai ter rumo e esperança para a nossa vida, mesmo nesse mundo com dificuldades e esse mundo que está condenado, mas muito mais no mundo vindouro. E terceiro, a sabedoria começa pelo domínio próprio, autocontrole, o controle de si mesmo. Aí começa a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas o começo dela é o domínio próprio. Se você está em processo de restauração ou luta contra qualquer tipo de vício, qualquer tipo de prisão emocional, até mesmo espiritual, saiba que Deus está nos chamando para viver essa nova sabedoria. Não é pela força do nosso braço, mas é pela graça e pela presença de Deus em nós. Amém, meus irmãos?
Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Boa noite.